Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um webinar, né, para falar um pouquinho sobre a liderança e como que ela impacta, né, no sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Primeiro, gostaria de me apresentar para quem não me conhece, ou ainda primeira vez que está participando de um webinar comigo. Eu sou a Carolina. Sou consultora e auditora da Templo, trabalho com sistemas de gestão de qualidade, de saúde e segurança ocupacional, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e também gestão ambiental. Mas hoje o nosso foco é falar um pouquinho sobre a parte de saúde e segurança ocupacional. O que eu gosto sempre de ver com vocês, se todos estão me ouvindo bem, se vocês quiserem colocar aí no chat, se vocês estão me escutando legal, se o vídeo está ok, para que a gente tenha aí um bom desenvolvimento do nosso webinar. Então, o pessoal está conseguindo escutar legal, o pessoal falando aí que o áudio está ok, tranquilo. Então, o que a gente gosta de falar é que durante o webinar a gente vai passar várias informações, vou tentar interagir aí com vocês. Vocês têm o chat, onde vocês podem compartilhar informações, compartilhar perguntas. Algo que eu gosto de deixar um pouquinho alinhado é que, às vezes, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que vocês trouxerem no chat. Se no final der tempo, eu dou uma olhadinha e tento responder as perguntas, mas se não, todo o material que for feito aqui no webinar, a gente repassa para vocês também com as respostas das dúvidas que não der tempo de eu responder aqui online para vocês. Então, fiquem tranquilos, podem se posicionar, podem trazer as dúvidas aí no chat. Legal? Então, um pouquinho da nossa apresentação, né? Então, a gente vai estar falando sobre o papel da alta direção no sistema de saúde e segurança ocupacional, né? E o porquê que a gente vem tratar desse tema, né? Muitas vezes a gente acaba vendo que as empresas não se colocam à frente, né? Então, a ideia aqui é se colocar à frente para que esse sistema seja algo vindo da alta direção, pelo fato dela ver que aquilo vai ajudar a empresa dela estrategicamente, né? Às vezes a gente avalia e vê muitas empresas implantando por cobrança, ou porque um cliente está pedindo, isso também é um estímulo, né? Mas a intenção, muitas vezes, é que a alta direção, né, os líderes da empresa vejam valor, né, num sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, que é realmente o que faz com que suporte, que mantenha esse sistema funcionando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira perguntinha aqui para ver se vocês já conhecem a nova norma que trata, né, da parte de saúde e segurança ocupacional, que é a 45.001. Vou colocar aqui uma perguntinha para vocês responderem e a gente vê quantas pessoas aí já ouviram falar da nova norma que trata sobre a parte de saúde e segurança ocupacional. Então, a ISO 45001, ela veio, não diria que para substituir a OSAS 18.000, mas ela veio na mesma estrutura da norma 9.001 e da 14.001, né, pensando lá no anexo XLR, que dá toda a estrutura, e ela veio para tratar sobre o sistema de saúde e segurança ocupacional. O organismo que tinha lá a OSAS, né, que estruturou a OSAS 18.000, vem pensando no processo de substituição.
tá? Então, mas isso não fez com que a OSAS, por enquanto, deixasse de existir, tá? A norma ISO, para quem já ouviu aí falar dela, 80% do pessoal que tá com a gente aqui no chat já ouviu falar, então vou só... muito legal que a maioria das pessoas já ouviram falar da 45001. Então, fechando aqui o nosso primeiro enquete, só para vocês verem aí os nossos resultados. Então, 80% respondeu que já conhece a 45001. Isso é muito legal, tá? A grande questão, né, da 45001, ela é uma norma nova. Ela foi lançada aí em março desse ano. Então, o pessoal está comentando, se aperfeiçoando, vendo como que são as melhores estratégias para implementar esse sistema de gestão. E aí, a gente veio tratar exatamente de um tema bastante importante, que é o suporte da alta liderança para a implantação desse sistema de gestão. Vocês vão ver que a gente vai falar daqui um pouquinho que a nova estrutura, ela traz a alta gestão, né, a alta liderança ali no meio da norma, ou seja, para realmente dirigir o sistema de gestão, dar as diretrizes. Então, a gente vai ver que realmente é muito importante esse apoio da alta direção aí para a implantação do sistema. Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, Carol, mas para eu implantar essa norma de saúde e segurança, às vezes a gente vai ter que ter muitos gastos, algumas adaptações para atender a legislação, e isso pode acabar inibindo a alta direção com relação a isso. Então, eu gostaria de compartilhar algumas informações para vocês, para a gente tentar desmistificar isso, né, de que a norma, ela vai trazer gastos para a empresa. Muito pelo contrário, né? A gente tem dados hoje aí do Ministério do Trabalho, das indústrias, que comprovam que a falta de sistema de gestão de saúde e segurança é que acaba fazendo com que a gente tenha um grande dispêndio de dinheiro e um grande custo. Vou, então, aqui sair um pouquinho aqui do vídeo e compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Mostrando aqui alguns dados alarmantes. Então, a gente tem os dados aqui do Ministério Público, que foram publicados esse ano, em 2018, em que os acidentes de trabalho aqui no Brasil acabaram gerando um gasto de mais de 27 bilhões de reais por conta de acidente de trabalho. Ou seja, tanto nas questões de processos trabalhistas, como a questão envolvendo aí gastos de paradas de produção e paradas de fábrica, né, por conta de você ter um processo, às vezes, investigativo do acidente, até mesmo pelo fato de você ter menos mão de obra disponível porque a pessoa se acidentou e ficou afastada. Então, por conta disso, a gente tem aí esse valor que foi disponibilizado no dia 4, no mês 4 desse ano, pelo Ministério Público, trazendo que de 2012 a 2018 a gente já teve um gasto aí de 27 bilhões de reais por conta de acidentes de trabalho. Outro dado que é bastante alarmante é o quanto, né, nós perdemos de dias de trabalho ou dias produtivos que a gente poderia estar produzindo, que a gente poderia estar fazendo algo melhor, né, impulsionando e alavancando as empresas. Já foram perdidos mais de 318 mil dias de trabalho nesse período de 2012 a 2018. Também um dado do Ministério Público. Então, ou seja, quando eu falei ali que às vezes o pessoal me questiona e, poxa vida, implantar um sistema de gestão, eu vou ter que fazer
adequar ali uma linha de produção, ou eu vou ter que adequar a parte ergonômica da fábrica, vou ter que fazer alguns treinamentos, isso me dá, eu vou ter que acabar gastando com isso, mas a gente tem que pensar preventivamente, né? E o pensar preventivamente é não buscar gastar com algo que não nos dá retorno, né? Então, pensar num acidente de trabalho em funcionários afastados, a gente vai estar gastando sem ter retorno. Muito pelo contrário, quando eu tenho um sistema de gestão onde existem sim alguns investimentos, né, precisa ter toda uma estratégia, uma estrutura, né, que depois eu vou até falar aí para vocês, que a Templum oferece esse serviço, essa consultoria para vocês, mas também é muito importante a gente pensar do lado prevencionista, né, deixar de gastar com algo que não agrega valor. Ter acidente de trabalho não agrega valor. Muito pelo contrário, eu vou ter um dispêndio financeiro e, ao mesmo tempo, vou deixar de produzir. E a gente vê aí pelos dados, né, das estatísticas dos acidentes, que 15% desses acidentes, eles ocorrem no manuseio de máquinas e equipamentos, 14% através da manipulação de produtos químicos e 13% por conta de queda, né? Então, a gente tem lá a NR35, que trata, inclusive, da parte de trabalho em altura, falando lá dos controles que a gente tem para evitar a queda e tratar esses 13%. Então, a gente vê que, por conta desses dados, né, a gente tem aí motivos muito bons para falar por que a alta direção poderia realmente visar e impulsionar a implantação do sistema de gestão. E aí eu queria compartilhar com vocês o próximo slide, falando um pouquinho sobre a matriz de gerenciamento de tempo. Então, essa matriz, ela foi criada pelo Dr. Covey, ele escreveu esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficientes, né, altamente eficientes. E o porquê que eu trouxe isso, né? Falando lá de questão de acidente de trabalho e a gente, muitas vezes, deixar isso para segundo plano, pensar em segurança do trabalho em segundo plano, eu vou ter o acidente, aí eu faço análise de causa, abro a CAT e vou lá e trato isso, né? Isso, muitas vezes, acaba sendo, pela essa matriz que a gente coloca lá o grau de o que é importante e o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente, muitas vezes a gente não sabe priorizar as nossas atividades do dia a dia. E por conta disso, a gente é muito reativo. A gente acaba trabalhando naquilo que às vezes que é importante e que é urgente, mas por conta de reação, porque a gente teve um problema, né? Muitas vezes isso é um acidente de trabalho. Então, aí se eu tive um acidente de trabalho, aí sim que eu vou parar a minha fábrica e vou apagar o incêndio. E a ideia é que a alta direção, né, a gente desmistifique isso. E isso é a grande estratégia de um sistema de gestão, onde a gente acaba implantando atividades de rotina, métodos, e criando uma cultura dentro da empresa, onde que a gente vai começar a ser proativo e não reativo, né? Então, a gente vai começar a trabalhar naquilo que é importante e que não é urgente. Ou seja, eu fazer um trabalho, por exemplo, de capacitação dos meus colaboradores na manipulação de produtos químicos, porque a gente está vendo lá que 14% dos acidentes estão relacionados à manipulação de produtos químicos, e isso é importante. Mas eu não preciso ter um acidente e eu ser reativo, porque aquilo passou a ser urgente para mim.
Então, é muito importante, né, a gente ter essa visão e a alta direção ter essa visão priorizando as atividades. E dessa forma é que a gente acaba realmente trabalhando de uma forma preventiva. Esse é um dos grandes objetivos de um sistema de gestão, no caso aqui do sistema de gestão de saúde e segurança. Né? Então, isso é algo que é muito importante. Então, voltando aqui para mim, né? Só para a gente interagir um pouquinho, o que eu queria trazer para vocês, né, com que essa questão da matriz de gerenciamento de tempo, principalmente aí para os líderes, para quem coordena as atividades, é a gente começar a priorizar o que é importante no sistema de gestão. E quando a gente implanta um sistema de gestão, a gente começa a fazer essa priorização, a gente começa a dar essas importâncias, e coisas que não são importantes, a gente deixa de lado e prioriza. Por quê? Porque a gente não quer atacá-la de forma reativa, ok? Então, isso é uma das coisas muito essenciais, né, para o pessoal da alta direção, até para os líderes, né, para o pessoal que conduz aí as atividades, o pessoal da CIPA, interagir com isso, com esse conceito, lembrando que a gente tem que ser preventivo, priorizando, colocando o nosso tempo à disposição de atividades que são importantes e que vão trazer o processo de prevenção de acidentes, que a gente não vai ser reativo a um acidente. Legal? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer para vocês, bem aí importante, pensando no como que a liderança precisa se envolver. Uma das coisas, priorizar as atividades. O que é importante? Priorizar as atividades. Segurança é importante para a empresa, então vamos focar em atividades de segurança. Primeira coisa que tem que ser feito, isso é papel da alta direção. Priorizar e ter definido isso como um valor, como um princípio da empresa, ok? E aí, queria compartilhar com vocês aqui uma outra perguntinha, vendo aqui o que vocês acham, se, na opinião de vocês, o quanto que a sustentabilidade de um sistema de gestão de saúde e segurança está relacionada com a liderança. Então, aí, vocês acham que isso é pouco, muito, muito pouco, não interfere? O que vocês acham que... qual que é a resposta aí na opinião de vocês? Né? O que vocês acham? Que isso interfere muito a alta direção ou não? Né? A liderança? Eu não diria só a alta direção, diria a liderança toda da empresa, né? Os gestores ali da empresa. Então, a gente tem aqui o pessoal respondendo. Vou dar mais uns 2 segundinhos aqui para o pessoal responder. E aí eu vou compartilhar aqui a resposta do pessoal com vocês. Então, vou aqui para a enquete e vou compartilhar aqui os resultados com vocês. Então, olha aqui. A maioria do pessoal colocou que avalia que a liderança tem a ver com a sustentabilidade do sistema de gestão de saúde e segurança. E tem muito a ver, realmente. Como a gente falou, muitas vezes as prioridades são definidas pela alta direção, são definidas pela liderança. Então, se segurança for prioridade e a empresa focar nisso como um valor, como um princípio, né? Então, isso vai ajudar muito para que esse sistema de gestão aconteça, para que esse sistema de gestão funcione. Né? Então, isso, pessoal, é muito importante, esse conceito, tá? Que é claro que a gente brinca, o pessoal lá da operação quer trabalhar com segurança, que está motivado, a gente vai falar sobre isso. Mas se não vier de cima, essa estratégia, muitas vezes, o sistema não se mantém. Legal? Então, para falar um pouquinho sobre isso, né? A gente trouxe aqui a questão do... E aí, né? O que a alta direção tem a ver com isso?
né? O que é a alta direção? Por que a questão da alta direção influencia na implantação do sistema de gestão lá da ISO 45001? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a ideia é focar e a estratégia é definida pela alta direção. Simples assim, tá? E isso a gente consegue visualizar claramente na forma em que foi definida a estrutura da norma, né, da ISO 45001. Então, quando a gente vê aqui a estrutura da norma pelo PDCA, a gente acaba conseguindo enxergar, né, que a alta direção, ela está no meio, né, a liderança está lá no meio do ciclo de PDCA. Ou seja, a gente tem os outros processos acontecendo, mas a alta direção, a liderança, ela está no meio. Por quê? Porque é dali que a gente vê as estratégias saindo para os vários processos. Então, compartilhando isso aqui com vocês, né? Então, para vocês verem aí como que a alta direção está definida aí no ciclo do PDCA, da norma. Então, a gente tem os vários processos, né? E a liderança e participação dos funcionários aqui no meio, interagindo com todos os processos. E aí, como eu falei, né? Que a gente ia falar daqui, eu falei assim, vou falar daqui um pouquinho, que não é só a liderança, né? Tem que ter a participação de todos os colaboradores, de todos os trabalhadores, para que esse sistema funcione, para que a gente saia lá do reativo, para que a gente passe a ser proativo. Então, isso é muito importante. E focando aí nessa parte da liderança, né, que ela precisa incentivar esse sistema de gestão para acontecer, eu trouxe aqui para vocês um conceito, queria passar aqui um pouquinho para vocês, que é desse livro aqui, que depois eu vou disponibilizar o nome do livro e os autores para vocês, que é esse livro que é o Lead with Respect, ou seja, liderando com respeito. E esse livro, ele traz um conceito, vou até abrir aqui na página para vocês, traz esse conceito que é o que eu vou apresentar aqui para vocês agora, falando como que a liderança, né, a alta direção e a liderança faz com que as coisas aconteçam no dia a dia, né? Porque a gente sabe que a norma, na hora da gente fazer essa implantação, a gente vai precisar criar metodologias, criar procedimentos. E aí? Como que eu vou fazer no dia a dia para que isso aconteça? Né? Não é simplesmente eu impor aquilo, colocar lá que o pessoal tem que executar aquela atividade sem eu ter um apoio, né? Então, aqui a balança, ela tem que ficar equilibrada. Ela tem que ter o envolvimento da liderança, que tem que apoiar, incentivar e focar isso é primordial, mas a liderança, ela tem que incentivar os seus trabalhadores para que aquilo aconteça, né? Porque só a liderança executando não é suficiente, todo mundo tem que estar envolvido. E aí, então, tem um conceito desse livro, que é o que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é sobre as 7 práticas da liderança, né? Então, existem aí 7 práticas que são muito importantes para que a gente consiga, durante a implantação do sistema de gestão, garantir que essa implantação seja eficaz, que ela se mantenha ao longo do tempo. Então, a primeira questão, né, que a gente coloca aqui é a questão do desafiar a equipe, né? Então, o desafiar, muitas vezes, é o desafiar de fazer algo novo, né? Sair ali da zona de conforto. Às vezes, a gente vê lá na indústria ou nas empresas o pessoal tendo algumas dificuldades de
ver maneiras diferentes de solucionar um problema, né? Então, desafiar. E aí, como que eu posso fazer diferente? Eu tenho um problema de trabalho em altura. E aí, qual vai ser a minha solução? A gente vai deixar isso aí sempre sendo trabalho em altura? Eu não posso construir uma escada, fazer um acesso mais fácil, ou trocar a estrutura para que a gente elimine aquele trabalho em altura? Muitas vezes, né, pessoal, o que a gente coloca é que as ideias, elas não saem lá da liderança, né? A liderança, ela tem que impulsionar e escutar os seus colaboradores para essa coleta de ideias. Ou seja, então, uma das práticas é desafiar para a gente fazer diferente, impulsionar, instigar e escutar. Não adianta a gente também instigar e não dar atenção para aquilo que foi colocado, que foi levado de ideia. Por exemplo, às vezes a ideia é retirar aquele equipamento daquele local para que a gente evite um trabalho em altura. Instiguei a ideia, escutei e não fiz nada. Aí também acaba que a gente acaba tendo a desmotivação. Então, qual que é o próximo passo? Apoiar. Então, a gente muitas vezes, a liderança, ela tem que trabalhar como um coach, um técnico, explicando, ensinando, mostrando as possibilidades, mas também apoiar quando as ideias chegarem. Então, se no processo de implantação do sistema de gestão, precisa existir muito essa proximidade da liderança com todos os trabalhadores e com todos os processos da empresa. Para quê? Para que a gente consiga ver ideias surgindo, para que as mudanças sejam implantadas, só que para isso a gente tem que estar lá, precisa ter que apoiar. Né? Então, não adianta nada eu incentivar, apoiar o surgimento de uma ideia, incentivar o surgimento de uma ideia e não fizer nada com isso. Então, para isso, é muito importante o trabalho em equipe, né? E fazer com que as pessoas cultivem ali aquela troca de informações. Né? Então, a gente tem que pensar que para a gente atingir uma meta, a gente não consegue atingir um resultado sozinho. Então, implantar um sistema de gestão de saúde e segurança, pensando lá em reduzir acidente, não vai ser eu sozinho, líder sozinho, ou eu trabalhador sozinho. O meu trabalho tem que ser em equipe. Então, é muito importante a liderança incentivar o processo de comunicação dentro de um sistema de gestão, inclusive com os processos de feedback, né? De quando um colaborador, um trabalhador veja que o seu colega não está fazendo da forma correta e incentivar que exista ali o feedback para evitar um acidente. Né? Então, muitas vezes, os acidentes eles podem ser evitados nesse trabalho em equipe. E não pensarmos separadamente como indivíduo, só eu faço e pronto, e acabou. Né? Então, o que é muito importante aqui? Esse incentivo em trabalhar em equipe e apoiar isso. Porque assim é que a gente consegue obter esses resultados, inclusive na implantação do sistema de gestão e também na redução de acidentes, né? Porque a gente falando, né, na questão do sistema de gestão, implantar o sistema de gestão ali como um todo, qual que é o grande objetivo disso? É nós evitarmos que acidentes ocorram e que a gente tenha uma estrutura que garanta a saúde, né, e a parte motivacional ali dos trabalhadores. Então, isso é muito importante. Só que depende também, lá no que a gente falou da alta gestão. E aí, tem uma prática que é muito importante, que eu brinco que já ouvi muito isso, que é a questão de saia da sua cadeira, saia do escritório, levanta da cadeira e vai lá na área, vê como as coisas estão acontecendo. Porque muitas vezes a gente quer implantar algo e a gente implanta e vê que aquilo não dá resultado, mas não dá resultado ou não deu resultado porque a gente não foi lá enxergar qual que seria a melhor opção,
ou escutar as pessoas que executam aquela atividade, aquela tarefa, para entender qual que é a melhor solução que a gente pode dar. Então, o pessoal da qualidade, né, chama essa questão de ir até a área de trabalho como Gemba, né? Então, ir até lá e entender o trabalho, entender como as coisas estão acontecendo, para que realmente as soluções possíveis sejam as melhores, né? Para que a gente não fique criando práticas, métodos que não vão estar alinhados com o dia a dia lá do pessoal que está colocando a mão na massa. Porque se a gente fizer isso, o sistema vai morrer. A gente tem que entender o que é prático. E aí, às vezes, a gente fala assim, vamos dar tal EPI para o colaborador. Beleza, vamos dar? Vamos dar o EPI. A gente já experimentou esse EPI para ver se ele é confortável? Eu vou passar calor? Não vou? Como que a outra pessoa vai se sentir na utilização daquele EPI? Ou seja, vá você mesmo ver como que aquilo vai acontecer. Porque se você não se sentir confortável com aquilo, significa que provavelmente a outra pessoa também não vai se sentir confortável. No final das contas, ela não vai ver que aquela atividade, que aquele método, ou que aquela prática, aquele controle que está sendo implantado vai dar resultado e ela não vai fazer. Vai fazer por um tempo e depois de um tempo ela vai acabar deixando de fazer aquela atividade. Ou seja, no final a gente tem que criar um ambiente propício para que as coisas implantadas, que vão ser implantadas no sistema de gestão, sejam coerentes e que realmente sejam sustentáveis. Porque senão a gente vai gastar tempo, dinheiro, mão de obra para algo que depois não vai ter uma manutenção. Então, o grande sucesso no sistema de gestão é que ele seja mantido aí ao longo do tempo. E aí, por isso, eu quero compartilhar aqui uma partezinha de um vídeo que é do Simon Sinek, que fala sobre essa questão do ambiente, né? Onde as pessoas, e esse ambiente que é criado aí pela liderança, ele vai incentivar os trabalhos que vão ser executados durante a implantação do sistema de gestão. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link desse vídeo, depois também a gente vai disponibilizar para que vocês, se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, que vocês possam assistir esse vídeo também. Então, vamos abrir aqui. Agora vocês vão conseguir ver a tela do vídeo, ok? E aí eu vou colocar aqui o vídeo para rodar 3 minutinhos para a gente ver aqui a declaração do Simon. There's a man by the name of Captain William Swenson, who recently was awarded the Congressional Medal of Honor for his actions on September 8th, 2009. On that day, a column of American and Afghan troops were making their way through part of Afghanistan to help protect a group of government officials, a group of Afghan government officials who would be meeting with some local village elders. The column came under ambush and was surrounded on 3 sides. And amongst many other things, Captain Swenson was recognized for running into live fire to rescue the wounded and pull out dead. One of the people he rescued was a sergeant, and he and a comrade were making their way to a medevac helicopter. And what was remarkable about this day is, by sheer coincidence, one of the medevac medics happened to have a GoPro camera on his helmet and captured the whole scene on camera. It shows Captain Swenson and his comrade bringing this wounded soldier who received a gunshot to the neck. They put him in the helicopter, and then you see
Captain Swenson bend over and give him a kiss before he turns around to rescue more. I saw this, and I thought to myself, where do people like that come from? What is that? That is some deep, deep emotion when you would want to do that. There's a love there. And I want to know, why is it that I don't have people that I work with like that? You know, in the military, they give medals to people who are willing to sacrifice themselves that others may gain. In business, we give bonuses to people who are willing to sacrifice others so that we may gain. Right? So I asked myself, where do people like this come from? And my initial conclusion was that they're just better people. That's why they're attracted to the military. These better people are attracted to this concept of service. But that's completely wrong. What I learned is that it's the environment. And if you get the environment right, every single one of us has the capacity to do these remarkable things. And more importantly, others have that capacity too. I've had the great honor of getting to meet some of... Bom, pessoal, deixei com vocês uma vontadezinha de ver o restante desse vídeo. E aí, o que eu queria trazer para vocês desse pedacinho aí que a gente viu dessa palestra, né, do Simon, depois a gente vai passar o link para vocês. É a questão, assim, primeira coisa, né, a gente tinha ali um sargento que poxa, ele podia ficar ali só na retaguarda, porque quem estavam lá eram soldados, né, de guerra, e manda o soldado lá para a frente de batalha, mas ele se sentiu incomodado e ele queria ajudar. Então, ele saiu ali da retaguarda e foi lá vivenciar aquela atividade de resgate. Então, isso tem a ver com o que a gente estava falando aí da liderança. Né? Que a liderança, primeiro, para um sistema de gestão funcional, ela tem que sair ali do background e vivenciar também o dia a dia, né? E para estimular que as atividades sejam feitas e também entender as melhores práticas, como que aquilo seria melhor de ser solucionado, qual que é a melhor metodologia. Porque é muito fácil a gente falar lá da sala, né, do escritório, qual que é o EPI que o cara tem que usar, qual que é o registro que ele tem que preencher, qual que é o treinamento que ele tem que fazer, e a gente não está ali para entender realmente se aquilo é possível ou não. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que a gente vê lá no vídeo é criar um ambiente que impulsione as pessoas a fazerem aquilo. Então, não adianta a gente criar várias rotinas, um sistema de gestão extremamente robusto, com um monte de documento, sendo que o ambiente não envolve as pessoas para que elas praticam aquilo que a gente está colocando ali no sistema de gestão. Ou seja, a liderança ela precisa criar esse ambiente. E muitas vezes criar esse ambiente é envolver as pessoas para que elas participem, para que elas vejam valor naquilo que elas estão fazendo. Então, eu brinco que muitas vezes, né, as pessoas, quando elas criam algo por elas dão valor. E elas vão praticar e elas vão incentivar o colega do lado a praticar também. Então, buscar essas ideias, essa participação dos colaboradores é muito importante para o sistema de saúde e segurança. E foi pensando um pouquinho nisso que o pessoal lá que estruturou a ISO 45001 trouxe um item fundamental sobre essa questão de consulta e participação que eu vou falar daqui um pouquinho. E aí, pensando da estrutura, né, da norma, a gente coloca que para ela ter sucesso, né, a gente precisa de algumas coisas acontecendo. E lá na norma, logo no comecinho dela, que eu vou compartilhar aqui com vocês, ela fala sobre isso. Então, logo no início da norma, ela coloca aqui fatores de sucesso. O que eu preciso fazer para o meu sistema de gestão de saúde e segurança
funcionar. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó, decisão estratégica. Ou seja, tem que vir da alta direção. E isso depende da alta direção, depende do comprometimento e da participação de todos os níveis. Por isso que aí, pensando nisso, é que a equipe lá que estruturou a norma da ISO colocou esse item 5.4 que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque não adianta eu tomar a decisão sozinho. Eu preciso participar e envolver todos para a gente criar um ambiente propício. E aí, vem aqui muitas outras questões, né, de fatores de sucesso. A responsabilidade da alta direção, envolvimento, né, criar uma cultura, uma comunicação que seja pertinente. Precisa consultar e participar os trabalhadores, que foi o que a gente comentou aqui. Eu preciso prover recursos, sim, quando necessário. Eu preciso avaliar continuamente o meu sistema de gestão. Preciso integrar esse sistema com o negócio. Não adianta eu criar sistemas paralelos, porque aí as coisas podem tender a não acontecer, né? E eu preciso, é claro, atender alguns requisitos legais e suportar que esses requisitos legais sejam cumpridos. Então, precisa, então, a liderança estar alinhada com esses vários fatores de sucesso. Senão, as coisas não acontecem. E, pensando nisso, né, que a gente falou, até lá trazendo, né, da ideia lá da liderança com respeito, né, que a gente falou lá das 7 práticas de liderança, que a gente falou ali num momento sobre a parte de ir até a área, né, vá até a área. E esse ir até a área, como que a norma trouxe isso para a gente? Criando um item lá sobre consulta e participação dos trabalhadores. Então, esse item, que inclusive está dentro do item de liderança lá da norma, vem trazer essa questão do ambiente, de criar um ambiente propício para que a sua empresa tenha um sistema de gestão eficaz. Para que você não crie coisas que depois ninguém vai querer cumprir, porque não sabe por que tem que cumprir aquilo. Então, hoje a gente tem esse conceito dentro da ISO 45001. Eles são diferentes, então existe uma diferença entre consultar e participar os trabalhadores. Tem umas pessoas aqui comentando aqui no chat. Depois a gente vai repetir aqui as 7 práticas, pode deixar. Então, a gente tem aqui qual que é a grande questão sobre a consulta. O consultar é eu ir lá e conversar com os trabalhadores e coletar algumas informações para que, então, a liderança e a alta direção tomem as decisões. Então, estou querendo criar um novo procedimento de emissão de trabalho. Então, vou lá e coleto algumas informações de coisas que poderiam ser melhoradas e tudo mais e faço com que a minha decisão seja tomada lá, considerando aquelas informações que eu levantei lá da área dos trabalhadores. Lembrando que essas considerações, essa consulta, ela não necessariamente precisa o seu resultado ser embasado nessa consulta. Você pode levar em consideração ou não. Agora, quando eu falo em participar, significa que os trabalhadores realmente precisam ser efetivos na decisão sobre um assunto. Então, lá na norma, a gente tem alguns assuntos sobre os quais os trabalhadores precisam opinar e decidir junto com a alta direção, junto com a liderança. E por que isso?
porque isso faz com que, primeiro, a gente escute o que está acontecendo lá no dia a dia, como também a gente envolva essas pessoas, para que elas se sintam parte, para que elas vejam que elas são importantes e que a gente crie o tal do ambiente que motive as pessoas a executarem aquilo. Então, isso é muito importante. Voltando lá para quem perguntou das 7 práticas, olha lá, eu tenho que escutar, eu tenho que desafiar, eu tenho que escutar, eu tenho que apoiar, eu tenho que estimular um trabalho em equipe e eu tenho que ir na área. Ou seja, isso a gente vai fazer na implantação da norma, através desse item aqui, 5.4, que fala sobre consulta e participação. Então, ele veio muito para nos ajudar para que o sistema de gestão seja mantido. Então, eu queria trazer aqui para vocês os itens que falam dentro da norma que a gente precisa consultar os trabalhadores e depois eu vou apresentar os itens que falam nos momentos em que a gente tem que participar os trabalhadores, levando lá em consideração lá a diferença de que consultar eu não necessariamente tem que ter aquela informação definindo o meu resultado e a minha definição final, e no participar o pessoal tem que ir lá ajudar a bater o martelo. Antes de passar por esses itens, eu vou parar um pouquinho aqui e voltar para mim. Eu gostaria de compartilhar uma coisa que hoje a gente, muitas vezes, né, nas empresas, a gente já tem ferramentas para implementar essa atividade. E se eu falar aqui o nome disso que a gente já tem implementado, muitas vezes vocês talvez vão falar assim, é verdade. Então, a gente tem lá uma norma regulamentadora, a tal da NR5, que trata sobre a CIPA, certo? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que, quando muito bem implantada dentro da empresa, ela vai auxiliar muito para que a gente efetive o acontecimento desses itens da norma, de consulta e participação. Porque a CIPA, ela é a representação dos nossos trabalhadores. E dessa forma, a gente pode fazer essa consulta e a gente pode fazer essa participação através da CIPA, quando a CIPA funciona bem nas empresas. O que eu gostaria de trazer aqui é que a gente tem que estimular para que a CIPA seja formada realmente com o objetivo de prevenir acidentes. Não seja uma forma de se pendurar no emprego e de garantir o emprego. A gente precisa incentivar que essas pessoas que participam da CIPA realmente venham para contribuir para o sistema de saúde e segurança. Então, quando muito bem utilizada, a CIPA ela vai contribuir muito para esse processo de consulta e participação dos trabalhadores. Então, eu vou aqui compartilhar os itens com vocês e vou dar alguns exemplos de como a CIPA pode ajudar nisso. Então, vou voltar aqui o compartilhamento. E olha lá, pensando na consulta, primeiro item que a gente tem que definir. Primeiro, a gente tem que enfatizar a consulta. De quais itens? Primeiro, determinando quem são as partes interessadas do meu sistema de saúde e segurança. Ou seja, a CIPA ela pode ajudar a levantar quem são partes interessadas. Muitas vezes a gente esquece do sindicato, e aí sempre tem alguém lá na CIPA que é do sindicato. Eu falo assim, olha, a gente tem que ver lá o que foi colocado no acordo coletivo, porque isso também impacta lá na questão de segurança. Então, a CIPA ela pode trazer e ajudar a levantar quais são essas expectativas. Outra coisa,
no estabelecimento da política. A alta direção, ela tem que decidir e definir a política do sistema. Mas quando apresentado para a CIPA, às vezes a gente fala assim, será que aqueles termos que estão lá na política, todo mundo vai entender? Ou a gente pode melhorar aqueles termos para que seja fácil para ter o entendimento de todo mundo? Às vezes a gente quer colocar umas palavras bonitas que ninguém entende. Então, usar lá esse canal da CIPA para apresentar para eles, e aí, o que vocês acham dessa política? Vocês acham que todo mundo vai entender o que está aqui escrito? Poxa, a gente tem reunião da CIPA todo mês. Às vezes não tem nem assunto para tratar na reunião. Olha quanto assunto a gente vai ter agora para poder usar nessas reuniões. Distribuir quais são os papéis, as autoridades. E aí, quem que vai definir agora que libera um espaço confinado? Vai ser o supervisor? Tem o supervisor de espaço confinado? O líder da área também tem que estar junto? Como que a gente vai definir a questão de quem vai falar que vai ter que fazer treinamento, não vai ter que fazer treinamento? E aí, a CIPA pode opinar nisso também, né? Trazendo opiniões. Não significa que essas opiniões vão ter que ser levadas em consideração. A gente está falando de consulta. Requisitos legais. A CIPA, ela pode ajudar a levantar os requisitos legais. E muitas vezes, não só a levantar, mas verificar se aqueles requisitos legais estão sendo atendidos ou não. Se não me engano, lá na NR5 fala que a CIPA tem que fazer inspeção. Tem as inspeções da CIPA. Se as inspeções da CIPA forem bem feitas, é uma forma da gente demonstrar o atendimento de requisito legal. Inclusive, se tiver algum desvio, a gente conseguir contornar isso. Tranquilo? Objetivos, a mesma questão da política, definir objetivos. Eu posso levar para a CIPA, né, ou para os comitês internos, avaliarem se é possível alcançar aquele objetivo ou não. Às vezes a gente começa a criar metas que não são atingíveis, e isso vai desmotivar as pessoas que estão por trás a alcançar. Então a gente vai falar assim, às vezes eu coloco lá uma meta 0 acidente. E aí, será que a minha empresa está num ambiente propício para eu falar que eu vou ter 0 acidente? Às vezes o pessoal fala, 0 acidente, aí o pessoal vai pegar e falar assim, mas nunca, a gente sempre teve acidente. É claro que a gente tem que mudar esse conceito, mas isso vai aos poucos, porque senão o pessoal só de olhar para a meta vai falar assim, isso aí a gente não vai conseguir fazer nunca. E até desmotiva e não vai atrás. Então, ajudar a definir os objetivos. Determinar os controles para a parte de aquisição e contratos. O que eu diria aqui, pessoal, é que na norma nova, né, na 45.000, a gente tem itens específicos sobre controles para aquisição e contratos. E aí, vocês podem utilizar, por exemplo, da CIPA, para fazer a avaliação se aquele contratado ou se aquele terceiro está atendendo ou não aqueles requisitos de contratação. Então, eu vou compartilhar aqui o exemplo de uma empresa em que eu trabalhei, onde a avaliação desses trabalhos, pensando nos requisitos de segurança, né, para os terceiros e para os contratados, era feito pela CIPA. A CIPA recebia lá as documentações e verificava se estava de acordo ou não para liberar aquele trabalho. Ou seja, mais um trabalho em que a CIPA pode contribuir. E aí a gente também precisa fazer o monitoramento dos indicadores. Então, a CIPA pode estar envolvida nisso, ela precisa conhecer, muitas vezes, disseminar esses resultados para o pessoal. E também aí nos programas de auditoria. Então, muitas vezes, o pessoal que faz parte da CIPA, até por conta do conhecimento que ele vai tendo do sistema e das questões de segurança, por que não usar essas pessoas para serem os seus auditores internos e ajudar a planejar a auditoria? Tranquilo? Então, isso é muito importante. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Depois a gente tem alguns modelos de indicadores, depois eu vou tentar compartilhar com vocês.
e a gente manda, sim, o material para vocês também. Feito isso, a gente vai ter também não só a parte da consulta, mas a de participação. O que é a participação? É o que a gente falou, que o pessoal, os trabalhadores, eles vão ter que ter decisão sobre esses itens. Precisam estar diretamente envolvidos. Ou seja, eu tenho a CIPA. Eu posso utilizar daquele momento da CIPA, da reunião da CIPA, para fazer essa participação e, quando necessário, trazer pessoas convidadas. Eu vou convidar agora mais uma outra pessoa dessa área, vou trazer um pessoal lá do administrativo. Ou seja, o momento da reunião da CIPA pode ser utilizado para essa participação. Para a participação de quais tomadas de decisão? Olha lá. Primeiro, para definir os mecanismos de comunicação. Então, a CIPA ou os trabalhadores, eles precisam muito estar envolvidos na forma de definir os processos de comunicação. Porque aí, às vezes, né, a gente lá de fora fala que o processo de comunicação vai ser feito por e-mail. E nem todo mundo tem acesso a e-mail. Será que essa comunicação vai ser efetiva? Se a gente participar, esses trabalhadores, eles com certeza vão trazer opiniões que vão agregar para que essa decisão seja mais assertiva. Ajudar na avaliação de perigos e riscos. Não vou entrar aqui em detalhe de conceitos de perigos e riscos, mas a gente precisa, durante a implantação, lá na etapa de planejamento, levantar quais são os perigos das atividades que a gente executa e avaliar os riscos. Os trabalhadores, eles precisam participar dessa avaliação e desse levantamento. Por quê? Porque isso faz com que esse levantamento seja mais rico. Às vezes, a liderança fazendo isso não tem tanto conhecimento para levantar perigos que às vezes a gente não tem nem noção. Porque quem está lá na execução da atividade é que vai conseguir visualizar isso. Ou seja, a gente precisa envolver essas pessoas. Olha lá, criar um ambiente para que essas pessoas se sintam envolvidas. Então, no momento da avaliação, né, do levantamento de perigos, precisa obrigatoriamente participar as pessoas, os trabalhadores. Por que não usar a CIPA? Estou aqui falando da CIPA várias vezes. Na tomada de ações para minimizar o risco também, né? Decidir qual é a melhor ação. Vai ser eu colocar EPI ou vai ser eu mudar o equipamento? Muitas vezes o pessoal fala, não vai ter como só colocar EPI. Esse EPI é impossível da gente utilizar durante a execução da atividade. E às vezes a gente toma uma ação que não vai ser assertiva. Então, por que a gente tem que envolver essas pessoas? Para que a gente tenha ações assertivas. E lá, de novo, a nossa comissão de prevenção de acidentes pode usar isso. Definir a parte de competências. Quais treinamentos que as pessoas precisam ter? Quais são, às vezes, né, as necessidades de treinamento? Às vezes, a pessoa que está lá executando a atividade, ela sabe que ela não está se sentindo segura, apta para fazer aquela atividade, então ela que vai poder te dizer, né, ou seja, por isso consultar, participar os trabalhadores, para que ela diga o que ela sente de necessidade para fazer aquele trabalho melhor. Então, será que essas pessoas, esses trabalhadores, por isso que eles precisam participar? Para dizer em que eles precisam desenvolver o conhecimento para realizar aquela atividade. Né? Então, muitas vezes, a gente fez lá a formação de pessoas que entram em espaço confinado, mas em alguns momentos você vê que as pessoas ainda não estão se sentindo seguras, por isso que é importante participar dessas pessoas nessas tomadas de decisão de necessidade de treinamento, porque às vezes elas vão falar assim, olha, em vez de você fazer treinamento de manipulação de produto químico, porque isso aí a gente já sabe, a gente ainda está se sentindo inseguro na questão de entrar em espaço confinado.
Vamos fazer mais treinamento com relação a esse assunto, que aí a gente vai se sentir mais seguro. Então, isso é importante, o porquê participar. Aquilo que vai ser comunicado ou não. E aí, a gente vai falar sobre tudo? Quais assuntos que a gente vai falar? Quais são os indicadores que a gente vai apresentar? É importante que a gente tenha a participação das pessoas para elas falarem o que elas querem ouvir. Quais são as informações que elas querem ter? Às vezes ninguém quer saber das informações de segurança que são muito estratégicas de um novo projeto, por exemplo. Mas elas querem saber do número de acidentes que teve no mês, de incidentes que tiveram no mês. Quais informações que a gente vai passar? Então, os trabalhadores eles também precisam ajudar a definir o que vai ser comunicado. E aí também a parte das medidas de controle. Quando a gente faz a identificação dos perigos e a gente precisa reduzir um risco, a gente toma uma medida de controle. Como eu falei, e aí, vou usar um EPI ou eu vou mudar o meu equipamento? Definir essas medidas de controle precisam ter a participação dos trabalhadores. Por que não utilizar a CIPA? Aí fica a dica de usar lá as reuniões mensais da CIPA. Isso já faz parte do escopo de trabalho da CIPA. Auxiliar na investigação de incidentes, de acidentes, né, de não conformidades. Ou seja, você fazendo esse trabalho de análise de causa, de investigação do seu incidente, do seu acidente, participando os seus trabalhadores, podendo, nesse caso, ser a CIPA, porque ela tem que participar, realmente, isso está na legislação, traz uma veracidade daquela investigação muito maior. A gente consegue ter uma profundidade maior e realmente, quando tomar uma ação, eu atacar a causa e não só lá o sintoma e o problema. Por quê? Porque quem vai estar envolvido naquela análise são pessoas que vivenciam aquele cenário, vivenciam aquela atividade e vão conseguir realmente relatar o que acontece, o que aconteceu. Então, fazer investigação de incidente só com os líderes, ou só os SESMITs, técnico de segurança de trabalho, engenheiro de segurança de trabalho, não vai sair ações extremamente eficazes. Por isso que precisa participar os trabalhadores, quem está envolvido realmente naquela atividade. Tranquilo isso, gente? Então, eu gostaria aí de agradecer esse momento, de compartilhar aí algumas informações com vocês. Vou voltar aqui para mim. Passei aí uns minutinhos, mas gostaria de só finalizar dizendo que é muito importante que a definição de se implantar um sistema de gestão de saúde e segurança venha da alta direção e que a alta direção realmente esteja comprometida, vivencie isso, para que o sistema seja efetivo. E lembrando, né, que a busca por essa efetividade não são decisões apenas estratégicas, que a gente precisa criar um ambiente de trabalho que possibilite a manutenção desse sistema. E isso vem aí com essa ajudinha do item 5.4 da norma, que é o envolvimento dos trabalhadores. Porque quando as pessoas se sentem envolvidas, elas abraçam, né, a causa, elas veem que aquilo tem um motivo e acabam se motivando para a realização daquelas atividades, daquelas tarefas. Então, isso é muito importante. Podem ficar tranquilos que a gente vai compartilhar o material, o nome aqui do livro que eu falei para vocês, que tem lá as 7 práticas da liderança, o link do vídeo. Então, a gente vai conseguir compartilhar isso com vocês. Se vocês tiverem ainda alguma perguntinha, algo que vocês queiram fazer,
vocês coloquem aí no chat que a gente vai responder e enviar para vocês as respostas, tá? E lembrando que a Tempo, ela tem todo esse trabalho, né, de consultoria para auxiliar as empresas na implantação do sistema de gestão de saúde e segurança. Então, caso isso seja um interesse de vocês, esteja alinhada com a estratégia e os valores de vocês, procurem a gente, né? Então, lá no site da Tempo, vocês podem procurar a gente e os nossos consultores comerciais vão conseguir apresentar todo o nosso trabalho, como que a gente auxilia vocês nessa empreitada aí de implantação do sistema de gestão. Queria agradecer mais uma vez, desejar um ótimo dia para vocês e eu fico por aqui. Tchau, tchau, gente. Até o próximo webinar.